Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia poderosa para te utilizar, e qualquer pessoa consegue usar essa estratégia de forma simples e muito eficaz. Mas antes, é de extrema importância vocês entenderem como uma boa estratégia é formada. Vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem uma coisa. Para a gente ter uma boa estratégia, seja ela qualquer, a gente precisa entender sobre a estrutura do mercado, topos e fundos, como a movimentação do mercado é feita, posição do mercado. A gente precisa entender muito sobre a leitura de velas ou candles, que é a mesma coisa, e o preço do ativo. A gente precisa interpretar isso muito bem e saber a hora certa de entrar e sair de uma operação. Nada adianta tu ter a melhor estratégia se tu não sabe a hora de entrar nela e a hora de sair com o lucro sem deixar devolver tudo. Tudo isso aqui forma-se o contexto de mercado. Então, para qualquer estratégia funcionar, ser funcional a longo prazo, a gente tem que entender sobre contexto de mercado. A primeira coisa que eu vou precisar, e única coisa que eu vou precisar colocar nesse gráfico aqui, é uma média móvel de 200 períodos. Somente ela, média móvel de 200 períodos. Pronto, tá? Coloquei ela no gráfico, ela tá pronta. Se vocês não sabem muito sobre média móveis, eu vou deixar um vídeo aqui no card, aqui em cima, é só clicar, onde eu explico um pouco mais detalhado sobre médias móveis, beleza? Mas aqui eu vou recapitular um pouco com vocês sobre o que uma média móvel faz pra gente, tá? Quando eu tenho uma média móvel de 200 períodos no meu gráfico, o que ela quer me mostrar? Básico e simples, a posição do preço. É isso que eu preciso entender. Bom, estrutura de mercado, eu preciso saber onde é que esse preço tá. Agora, nesse exato momento, o preço tá nessa região aqui, né, afastado um pouco da média. Toda vez que o preço se afasta muito da média para baixo, por exemplo, ele tá dizendo pra gente que está barato. Esse ativo está ficando barato em relação à sua média de preço. É isso que eu preciso entender. Toda vez que ele aproxima da média, ele está dizendo: opa, eu estou dentro da minha média de preço. E se ele explode para cima, ele vai estar acima, ou seja, vai estar caro em relação à média de preço. Esse simples conceito, se vocês entenderem esse simples conceito, vocês já vão eliminar muito o loss de vocês. Por quê? Nessas regiões aqui, vocês não vão ficar querendo procurar vendas, porque vocês já sabem que o preço está barato em relação à média dele. Então a gente não vai querer ficar vendendo nada barato, a gente vai querer comprar algo que está barato. Essa é a lógica de grandes players do mercado. Da mesma forma que quando o preço estiver muito acima, a gente não vai ficar pensando em comprar. São as famosas operações contra a tendência, mas uma operação contra a tendência estruturada, segura, baseada em estrutura do mercado, contexto do mercado. Bom, vamos entender aqui, primeira coisa, a estrutura do mercado. Eu tenho um movimento que sai dessa zona aqui e chega nesse primeiro fundo aqui. Depois eu tenho uma volta, olha essa correção do mercado onde ela fez, justamente na região da média de 200 períodos. Então aqui o preço está na sua média. E logo depois ele faz o que? Um afastamento, um movimento natural do mercado, estrutura do mercado, perna 1, perna 2, perna 3. O que eu preciso para operar essa estratégia? Eu preciso que o preço esteja afastado da média, tanto para baixo quanto para cima, e eu preciso que apareça no meu gráfico candles desse formato. Candle azul, no caso aqui, é o meu candle comprador, e o candle vermelho é o meu candle vendedor. Eu preciso de apenas esses candles aqui. Candles de força. Esse candle pode ter pavio, não tem problema. Tem um paviozinho pequeno, não tem problema. Da mesma forma que o candle vermelho pode ter pavio, só que esse pavio não pode ser muito grande, ele tem que ter corpo muito bem definido para a gente operar. Toda vez que aparecer um candle desse numa região de fundo, onde o preço já está afastado da média de 200 períodos, a gente vai entrar com uma compra, exatamente como aconteceu aqui. A gente tinha um afastamento do preço e apareceu um candle aqui comprador muito bonito. Eu teria feito esse trade, entrado comprado, mas teria dado errado. Para mostrar para vocês que nem sempre a estratégia ela vai ser 100%, nenhuma estratégia é 100%, porque senão a gente teria muitos bilionários no mercado financeiro, tá? Então aqui a gente tem um candle com 22 pontos de stop loss, porque nós entraríamos no fechamento do candle, nosso stop loss ficaria abaixo dele. Essa é um estilo de gerenciamento que eu utilizo e que grandes players também utilizam, tá? Então nós teríamos um stop de 22 pontos. Aqui o preço não subiu, voltou e nos estopou. Então teríamos um trade aí com 22 pontos de stop. Mas a gente não iria se desesperar, porque a gente iria entender que
Ok, acontece. Continuando aqui, a gente tem a estrutura do mercado. Vem a primeira vez, não deu continuidade, mas o preço caiu um pouco mais. Ficou um pouco mais ainda afastado da média de 200. Ficou melhor ainda agora para uma compra, porque ficou mais barato. Essa é a estrutura, a lógica do mercado que todo mundo deveria entender. E olha quem aparece novamente aqui. Aparece um candle comprador interessante. Logo após essa queda pequena, basicamente daquele mesmo tamanho, numa região interessante, numa posição interessante. Novamente eu vou executar o meu trade no fechamento do candle, stop abaixo dele. E agora, lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que não basta a gente saber uma estratégia, a gente tem que saber até onde levar um trade e sair de um trade. Aonde que a gente vai sair do nosso trade? A gente sabe a hora que de entrar, é aqui. Sabemos que teríamos que entrar nesse candle de força. E para sair, levaríamos até o topo anterior aqui, esse topinho formado. Então, vamos lá ver quantos pontos deu esse trade aqui pra gente. Deixa eu aproximar um pouco mais o preço aqui, tá? Teríamos tomado o stop de 22. Teríamos entrado aqui, ó, no fechamento do candle, arriscando o stop de 22. Só que quando ele chegou nessa região, aqui ó, chegou a bater 30 pontos, tá? Se a gente tivesse saído aqui no topo, teríamos pegado aí 30 pontos, mas vamos colocar aqui no fechamento candle 27 pontos, beleza? Então a gente já pagou aquele stop anterior, aquele primeiro stop, e estamos num saldo positivo em alguns pontos. Olha o que acontece mais pra frente. O que a gente vai ficar esperando acontecer? A gente vai ficar observando o mercado. A gente fez um trade, deu errado, a gente fez outro trade, deu certo, e agora aqui a gente vai esperar um próximo trade. Esse aqui é válido? Não, porque temos um pavio considerável na parte superior do candle, então não é um candle forte. Esse aqui, vamos considerar? Também não, porque olha só, ele não é um candle grande em relação aos anteriores. Esse candle é praticamente o mesmo tamanho dos vendedores, então ele não imprime força. E esse aqui, ele imprime força? Também não, por mais que tenha dado certo, mas a gente não entraria porque ele praticamente é do mesmo tamanho dos anteriores. Mas olha o que acontece quando o preço cai novamente nessas regiões, ó. Cada vez o preço está ficando mais barato. Preste atenção nisso, o preço estava barato, ficou mais barato, ficou mais barato e ficou mais barato ainda. Se eu sei, novamente, que a média de 200 períodos ela serve como um balizador para eu saber em que posição que o preço está caro ou barato. Quanto mais para baixo, melhor é a minha compra. Olha quem aparece lá embaixo, um candle de compra forte, fazendo o famoso engolfo. Ele é um candle maior que esse aqui, maior que esse, maior que esse, e até mesmo maior que esse aqui, ó, que a gente pegou o segundo trade. Então entraremos novamente aqui buscando o que? Novamente essas regiões aqui, ó, de topos anteriores. Olha onde foi o trade, cravado naquele topo. E nesse terceiro trade, olha o que teria acontecido com a gente. Stop de 21 pontos aqui, 22 pontos também. Um win de 54 pontos. Agora vamos para a calculadora. Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente ter uma noção do que a gente fez. Vamos colocar que aqui esse terceiro trade deu 50 pontos de win. A gente já tinha outro trade de 27 pontos a nosso favor. Teríamos 77 pontos de trade aí bem sucedido. Só que a gente tomou stop de 22 pontos, correto? Teríamos 55 dólares positivo em pontos. Aí o que eu quero que vocês entendam. Se vocês operam com um lote nesse ativo, o Zatec, quem não conhece, tem que conhecer o mercado americano. Tenho vários vídeos aí explicando sobre o mercado americano. Então se tu não conhece, aqui na descrição desse vídeo também tem um link que vai direcionar vocês para um vídeo totalmente gratuito do meu treinamento, onde eu explico sobre as leituras de velas e vocês vão entender os conceitos aí e conhecer o mercado americano, que é o maior mercado aí do mundo em trading, beleza? No mercado financeiro em si. Mas se vocês estivessem operando com 0.05 contratos nesse ativo, vocês teriam 55 dólares de lucro em 3 trades, quase 300 reais de lucro em 3 trades. Um
que deu errado e 2 bem sucedidos. E da mesma forma a gente vai entrar em vendas. Por exemplo, aqui ó, já dá pra gente ver um preço afastado da média, ele tende a voltar na média. Olha só, tínhamos um preço aqui nessa região da média de 200 períodos. O preço se afastou, uma direção direcional foi muito forte. E olha quem apareceu lá em cima, um candle forte de venda. Deixa eu aproximar mais para vocês conseguirem ver e enxergar isso aqui melhor. Deixa eu aproximar mais, olha só. Aqui ó, beleza, agora sim ficou melhor de vocês enxergarem. Temos um preço que se afasta demais da sua média de 200 períodos. E olha quem aparece lá naquele topo, um candle realizando um engolfo, sendo um candle forte de venda, numa posição interessante para a gente vender. O que a gente faria? Venda. Até onde, Gabriel? Até o fundo? Não, até pontos anteriores. Por exemplo, esse topo poderia ser uma região, esse fundinho aqui também poderia ser uma região de saída. E olha só, vamos ver como é que foi esse trade. Vamos calcular. Teríamos um stop de 15 pontos nesse caso. E se nós tivéssemos levado até esse fundinho aqui, ó, teríamos um lucro de 27 pontos. Ou seja, sem sufoco nenhum, 15 pontos iniciais, o preço só caiu abaixo, poderíamos proteger aí no 0 a 0, o preço vem caindo, bateu aqui 27 pontos de lucro. E olha a estrutura do mercado. Se eu sei que todo o preço, quando ele se afasta, ele tende a voltar na média de 200, opa, eu vou pegar uma correção, eu vou pegar um trade contra a tendência, mas um trade estruturado, sabendo que eu tenho condição de chegar pelo menos uma correção até metade dessa perna que ele fez, para depois, ele poderia sim continuar subindo aqui, nesse caso ele vem até a média de 200 novamente, mas eu não quero pegar tudo isso aqui, eu quero pegar uma referência, fazer um bom trade e sair da operação. Por isso que eu falo que é preciso conhecer sobre a estrutura de mercado. E quando o preço estiver acumulado na média de 200, a gente não vai fazer nada. A gente vai esperar o preço se afastar. Olha só, toda vez que o preço se afasta da média, encontrou suporte, voltou próximo da média. O preço se afastou, voltou. O preço se afastou, voltou. Se afastou, voltou. Olha a estrutura que ele está fazendo, ó, voltou aqui de novo, fez fundo, voltou aqui, fez fundo, ó, voltou aqui, fez falso rompimento. Olha aqui o falso rompimento nessa região de fundo. Olha a estrutura que o mercado está criando. Olha o candle que aparece aqui embaixo. Olha esse candle que aparece aqui embaixo. Não, vou até dar um zoom nisso aqui para vocês entenderem. Vocês sabem sobre a estrutura do mercado. Olha só, olha esse falso rompimento. Por isso que a gente não vai ficar procurando vendas quando o preço está caindo demais. A gente vai procurar compra. Olha aqui, tínhamos um suporte aqui, né? O preço fez um falso rompimento, voltou muito forte. Olha a compra. Até onde? Até o próximo ponto. Poderia ser essa região aqui, ó, de topos anteriores, mais próximo possível. Olha quantos pontos andou aqui. Foi direto. Quanto ponto teria aqui? Vamos ver esse trade, vamos calcular. Teríamos um stop de 17 pontos e um lucro aqui até o topinho 33 pontos. Olha o risco retorno das operações. Tranquilas, operações estruturadas no tempo certo, sabendo identificar a posição dos candles e estrutura de mercado. Apenas com uma média móvel de 200 períodos e uma boa leitura de contexto gráfico, identificando o simples. Eu espero de coração que vocês tenham entendido esse vídeo e que vocês estudem cada vez mais isso, porque é dessa forma inteligente e simples que várias pessoas conseguem ter bons resultados, como eu e como outros traders de dentro do mercado que utilizam muito isso daqui. Se inscreve no canal e não deixe de conferir se tu quiser se especializar um pouco mais no link aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.